Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. E o programa de hoje, nós vamos falar com Humberto Fabri. Humberto Fabri, trabalhador da doutrina espírita, autor de vários livros, e ele está na Flórida para conversar com a gente. Humberto Fabri, tudo bem contigo, Fabri? Tudo bem, Damião. A você, o nosso abraço, aos amigos do programa Sensibilidade. Também nós queríamos desejar votos de muita paz, de muita saúde, de muito equilíbrio, de muita determinação no trabalho com Jesus. Fabri, vamos começar contando um pouco há quantos anos você já está aí na Flórida e conta pra gente como é que é a doutrina espírita aí na Flórida, onde você está, Fabri. Na realidade, Damião, o meu envolvimento na doutrina espírita aqui na Flórida, eu estou residindo exatamente nesse mês de julho, já faz 14 anos. E o meu envolvimento com o espiritismo na Flórida se deu há mais ou menos 16, 17 anos atrás, quando eu vinha em viagens ainda de trabalho e aproveitava para algumas palestras nas casas espíritas do sul da Flórida. O movimento são dois momentos interessantes. Você tem um movimento já razoavelmente fortalecido até a pandemia e depois da pandemia um crescimento significativo, mostrando de fato como nós, né, somos seres gregários, né, nós precisamos de fato ter o contato com a sociedade a qual nós pertencemos e principalmente o contato com as pessoas da colônia brasileira, que é significativa nos Estados Unidos. Na realidade, nós tivemos ampliação de centros na Flórida, não só especificamente na Flórida, onde eu resido, mas, de uma certa maneira, no país como um todo. Claro que não há sequer comparação com um dos estados brasileiros quando nós falamos em casas espíritas, não é evidente, porque a colônia brasileira, no total, nos Estados Unidos, chega a um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Evidentemente, em algumas regiões dos Estados Unidos, nós já temos todas as atividades de casas espíritas feitas em inglês, com um comparecimento até que razoável de americanos, o que é muito interessante, porque recentemente até estava conversando com um amigo que dirige uma casa em Columbus, em Ohio, e esse trabalho que ele realiza nessa localidade é totalmente em inglês. E ele me contava dos aspectos interessantes colocados pelos americanos no interesse da doutrina espírita, ou seja, algumas colocações do tipo onde estava todo esse material riquíssimo que ainda nós não tínhamos acesso, e coisas do gênero, né? Surpreendentemente, para eles os conhecimentos espíritas, o que é bastante significativo, porque, claro, como nós sabemos, né, a semeadura, de fato, ela está acontecendo, vem acontecendo agora, conforme dissemos, pós-pandemia, de uma forma muito mais significativa. Algumas cidades aqui da Flórida, onde nós tínhamos, eu vou citar o exemplo de Orlando, onde nós tínhamos 2 centros espíritas, hoje já são 4, o que é razoável, né, para o movimento, mas, de uma forma geral, ele vem se ampliando. A presença, nós temos a oportunidade de viajar um pouco pelo país para a divulgação da doutrina,
E a presença nos centros espíritas tem sido realmente muito interessante. O envolvimento e o aumento de pessoas nas casas espíritas tem sido bastante significativo. E aí você está falando dessas viagens que você tem feito aí pela Flórida para desse trabalho de divulgação. Conta um pouco disso. Como é que é esse trabalho aí? Conta um pouco para a gente que está aqui no Brasil, como é que é isso, Fábio? Na realidade, ele não difere muito da estrutura que nós conhecemos no Brasil. No estado da Flórida, onde nós atuamos, em alguns centros, nós temos, todos eles oferecem o estudo, as salas de aula para o estudo da doutrina espírita, e nós nos envolvemos também neste particular, né? Em aulas, em cursos, até coordenamos um curso sobre o Livro dos Espíritos em uma das unidades aqui da Flórida. Mas também estendemos as nossas atividades para outros estados. E ela tem, como dissemos, uma similaridade com o que é feito na divulgação da doutrina espírita no Brasil, onde nós atendemos em outros estados, nós atendemos através das palestras espíritas, né? E o que tem sido assim, bastante interessante a experiência de estar com as pessoas envolvidas nesses centros, da onde nós temos conferido esse volume, né, esse aumento de volume de participantes de uma maneira geral, ou mesmo abertura de outras casas. Mas ele tem certa similaridade com as atividades de divulgação que são feitas no Brasil. Até porque, não é, Damião, o Espiritismo veio para cá através de brasileiros ou de latinos, que tem um molde, né, muito similar. São aquelas histórias, né, Fábio? O pessoal saiu daqui, foi para aí, levou toda a estrutura, toda a ideia que tinha, né? Palestras, os cursos, oferecer os cursos, palestras. É uma programação que você passa e aí você tem essa disponibilidade, né, de estar circulando, de estar andando aí por esses 4 centros aí, levando um pouco de todo esse trabalho seu. E aí, uma lembrança até para quem está aqui, né, Fábio? Você podia contar um pouco para a gente? Aqui no Brasil, você quantos e quantos anos de trabalho na Federação Espírita do Estado de São Paulo? Aí eu vou me lembrar do nosso Samuel Angarita ali, a Federa, desse trabalho na Federa. Conta para a gente um pouco de você desse trabalho, Fábio. Na realidade, nós começamos bem cedo na Federação. A nossa juventude, onde se estendeu até a mudança para os Estados Unidos, e por felicidade nossa, e convite dos diretores, que não só dos diretores da casa, como também dos diretores de cursos e de atividades na questão da divulgação da doutrina, nós voltamos à Federação com grande alegria para nós, nos cursos regulares, ou que são patrocinados pela Federação online, e também em vários estudos de livros, né, e palestras que nós também participamos, todas elas online. Eu diria para você que o nível de atividade nossa hoje na Federação, através do recurso da internet, ele chega mais ou menos próximo daquilo que nós tínhamos no presencial, quando morávamos no Brasil. Sem sombra de dúvida, a Federação, Damião, nós sabemos, né, a maior casa espírita do planeta, ela, na realidade, é uma universidade do espírito, né? Uma universidade para a questão não da divulgação apenas, mas do conhecimento aprofundado, literalmente, e também, claro, as suas obras sociais, que são altamente abrangentes. A experiência que ela nos deu, em relação a todas as décadas que lá nós estivemos, e você até citou com o Samuel, que foi também um trabalhador e dirigente de uma das atividades que nós participamos durante décadas, na realidade, ela
é um ponto referencial na questão do meu trabalho, né? Obviamente simples, como você sabe, mas ela é um ponto referencial, porque, sem sombra de dúvida, ela ofereceu, como oferece, a oportunidade de ampliação do conhecimento espírita. O que, sempre que nós estamos diante de obras para o estudo, etc., nós vamos verificando o quanto ainda temos que trabalhar nesse particular para podermos conhecer um bocadinho mais de uma doutrina tão rica. Mas, sem sombra de dúvida, tem sido uma experiência ímpar em relação agora, né, depois da pandemia, aliás, durante a pandemia já acontecia, e depois da pandemia continua intensa a nossa atividade online na Federação, o que já vai aí mais, como dissemos, algumas décadas. E aí, conta pra gente, aí você está falando de todo esse trabalho que se realiza, você tem quantos livros já publicados? Vamos contar um pouco dessa sua trajetória literária, Humberto Fabre. Na realidade, Damião, começou com uma proposta em 2011, começou com uma proposta de escrevermos artigos em jornais ou revistas espíritas. E dessa proposta, em 2012, como você sabe, e muito provavelmente alguns amigos ouvintes que nos acompanham possuem esse conhecimento, nós tivemos a oportunidade de trabalhar também, em paralelo, no Lar Oficina Augusto César, na época dirigido pela dona Yolanda César, com a qual nós estivemos durante 20 anos na casa de Chico Xavier, bimestralmente. Não só na casa dele, visitando, etc., mas também participando das atividades no período em que lá nós estávamos em Uberaba. E, obviamente, muitas das passagens, tanto na casa de Chico Xavier, como também nas atividades externas que ele era responsável, nós não encontramos nenhuma referência daquelas ocorrências, porque ele foi muito biografado, né? Como todos nós sabemos. Nós não encontramos uma série de passagens que tínhamos presenciado, que estávamos lá, de situações ocorridas, não só com a mediunidade dele, mas principalmente com o conhecimento que lhe era próprio. E atividades, enfim, também que nós não encontramos registros em outras biografias. E decidimos, em 2012, publicar um livro, até mesmo por uma sugestão de um dos colegas nossos que nos acompanhava nessas visitas regulares, que era o Mário Bertini, também grande trabalhador da doutrina espírita. Ele sugeriu que se colocasse num livro para que nós não perdêssemos, né, esse material, todo esse período de atividade. E foi assim, esse primeiro livro foi lançado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, o título é Cisco Cândido Xavier porque ele dizia, né, da sua simplicidade, olha meu nome, tire o Fran, sobra de mim só o Cisco. E a gente aproveitou como título do livro. Na sequência, escrevemos mais alguns livros, acho que em torno de uns 8, que atribuímos à nossa própria condição, o que também tem um ponto de interrogação, a respeito de reforma íntima, mediunidade, etc., sempre com um foco muito simplificado nessas obras, extremamente objetivo. Até que a equipe espiritual se apresentou dizendo do interesse de fazer um trabalho psicográfico com a nossa mediunidade, o que nunca havia sido exercitado, vale lembrar, porque durante todo o período das nossas atividades na Casa Espírita, nós nunca havíamos praticado a psicografia.
E a proposta era de que seriam livros extremamente objetivos, contos da vida das pessoas, que poderia ser um livro a respeito da sua vida, Damião, ou de um amigo ouvinte, ou da nossa própria. Então, situações experienciadas de uma existência já iniciada na dimensão espiritual, ou vista desde da condição aqui no planeta, e que seriam extremamente objetivos, de leitura rápida, seriam contos e não romances, que são muito mais estruturados, objetivando pessoas que não tinham acesso ou hábito da leitura, e também o público jovem. E isso fez com que nós já chegássemos a um total, incluindo aqueles que, particularmente, eu achei que fosse chegamos a um total de 83 livros lançados até o momento, de 2012 até o momento. Estamos na psicografia, terminando a revisão de um deles agora, o de número 84, e já na psicografia do número 85, que, na realidade, como não nos pertence, nós doamos os direitos da publicação, etc., da editoração, nós doamos totalmente os direitos para instituições que possuam fins voltados para a assistência a situações de crianças, órfãs, enfim, a assistência caritativa, o que tem sido muito interessante. Claro, a aceitação das obras pelo volume, né, de população existente nos Estados Unidos, ela é razoável, mas o volume no Brasil vem sendo cada vez mais intensificado através dos clubes do livro, né, clubes de livro, porque uma das situações que são bastante favoráveis a esse particular é que vários livros nossos já foram lançados no Brasil, e mais nos últimos 3 ou 4 anos, principalmente através de clubes do livro, o que tem trazido um volume de vendas para esses clubes e, consequente, benefícios para as instituições que são direcionados os recursos bastante interessante. O que me surpreende muitíssimo, né? Porque em determinadas obras, uma delas que até chegou a se transformar em peça de teatro, foi apresentada em São Paulo, Rio, em teatro normal, e posteriormente em Orlando, uma cidade daqui do norte da Flórida. Impressionou porque, mesmo no Clube do Livro, essa obra, que o título é O Traficante, que trata do mundo das drogas e da dependência, né? Acabou que ele foi relançado num Clube do Livro, que é interessante esse ponto, né? Mais de uma vez, porque os assinantes queriam, para presentear pessoas amigas, conhecidas, etc. Tem sido extremamente gratificante esse trabalho, que não nos pertence, como você sabe, por ser ele totalmente psicográfico, né? Ou psicografado, melhor. E são 83 livros do Humberto Fabri aí. E o mais recente, vamos falar um pouquinho, aproveitar que estamos conversando com o Humberto Fabri, ele está na Flórida conversando com a gente aqui do Sensibilidade. E o mais recente, qual é o que tem aí? E aí, já antes até desse mais recente, explicando para a gente, esses livros eles são lançados tanto em inglês como em português, é isso, Fabri? Na realidade, o lançamento em inglês, o custo dos livros em inglês, de tradutor e também de revisor, ele é considerável. Então, não existe a possibilidade de fazer as duas obras em paralelo, em português e inglês. Então,
alguns deles, cerca de uns 20, já estão em inglês, já faz um bom tempo. Dependendo daqueles que foram mais aceitos, quando lançados em português, eles foram também traduzidos para o inglês. A aceitação ainda é pequena, porque o público americano, de uma maneira geral, desconhece o espiritismo, né? Como nós dissemos, nós sempre fazemos essa colocação, Damião, de que se no Brasil a gente divulga o espiritismo, aqui é um trabalho de bandeirante, né? Aqui nós desbravamos, o que é bem diferente, né? Hoje o Brasil tem a possibilidade, até mesmo pelo incentivo que foi dado através da produção de novelas, filmes, documentários, biografias, etc., conforme é do conhecimento de todos. Aqui ainda é um trabalho de grande valor das casas espíritas, dos seus dirigentes e trabalhadores, que são verdadeiros bandeirantes do espiritismo nos Estados Unidos e desbravando e fazendo um trabalho que nós atribuímos de muito sucesso, né? Que nós parabenizamos o esforço da comunidade voltada para a divulgação da doutrina. O último livro lançado é o Desafios, aonde, para variar, são sempre experiências de jovens desencarnados, né? Às vezes assim, no início da juventude, aonde eles narram alguns casos, situações assim de difícil aceitabilidade do processo, outros com uma visão diferenciada, porque a evolução do espírito, não importando o momento do desenlace, né, é significativo, mas já possuindo um cabedal que dê toda a sustentação para esse despertar na dimensão espiritual, ou às vezes, não é, como é o caso dessa última obra, uma literal revisão de postura e os desafios que são oriundos dessa revisão de valores, né? Onde não é pura e simplesmente a condição de estar na dimensão espiritual, mas sim as questões de modificação daquilo que se tinha como objetivos, e são esses os desafios que são apontados nessa obra, aliás, em várias delas, de um tremendo esforço para a modificação. Alguns com resultados positivos, outros com resultados nem sempre tão positivos, pela questão da não aceitabilidade do processo da espiritualização. Nós verificamos, é interessante, nós verificamos, e as narrativas, como também nesta obra, são a respeito desta mudança, aonde, na sua maioria, todos dizem que estar na dimensão paralela, em definitivo, porque ela é experienciada através da emancipação da alma, mais conhecido como desdobramento, no processo onírico, né, no momento do sono, ela não oferece grandes saltos, como não poderia ser, né, haver saltos, que a natureza assim não o faz, mas é uma literal continuidade, descrevendo essa continuidade para que o ser não seja agredido nos seus valores, nos seus costumes, nos seus hábitos, né? Que muitos deles precisam ser substituídos, e o são na medida da possibilidade, e não necessariamente será descartado para que haja uma mudança no patamar mental da reencarnação, por vezes em caráter mais imediato. Mas esse é o enfoque não só desta obra, como de várias outras, mostrando a realidade da continuidade da existência. Nos lembra até o título do livro do André Luiz, né, quando ele coloca A Vida Continua. É de uma simplicidade essa continuidade que
nós pudemos constatar nesse aprendizado, não é, Damião? Porque o que acaba acontecendo? Quem mais aprende? Aquele que fala ou aquele que está psicografando, não é verdade? Eu sempre me refiro a essa condição, uma palestra que nós assistimos do Divaldo, onde ele fez lá suas reclamações a sua mentora, Joana de Ângeles, dizendo que ela já tinha escrito, né, através da sua psicografia, centenas ou milhares de páginas, mas nunca havia dedicado uma página sequer a ele, Divaldo. E ela disse: você está redondamente enganado. Eu escrevi todas para você. Você publicou porque quis. É exatamente esse o ponto que nós acreditamos em relação à nossa psicografia. Tudo vem para o nosso aprendizado. A gente publica porque as editoras se interessam, não é verdade? Não necessariamente porque a gente quer, mas porque as editoras se interessam. E o público, né, também, quanto gosta das obras, né, de Humberto Fabbri. Agora, na hora que você está falando desse mais recente livro, que são os desafios, né, Fabbri? A gente passa para parar e ter alguns caminhos aí que eu queria que você ampliasse um pouco mais. Porque é aquilo, né? E as pessoas precisam ter muito essa noção, né? Quando desencarnamos, somos os mesmos, né? Quando vamos para o plano espiritual. Não tem aquela coisa mágica de, nossa, agora somos os mesmos. E aí os desafios, eles vêm exatamente porque somos os mesmos com as nossas imperfeições, Fabbri. É interessante, não é, Daniel, a sua observação, porque não necessariamente a experiência de um espírito ela se repete, até porque nós somos seres semelhantes, nós só somos, a nossa igualdade está na condição da filiação de Deus, nosso Pai, mas nós somos criaturas únicas e somos seres semelhantes, não iguais. O que, por vezes, é considerado a experiência de um espírito para todos os nossos irmãos e irmãs desencarnantes, né? O que não faz o menor sentido, porque uma experiência vamos citar, de um André Luiz, de um Camilo Castelo Branco, que aparece lá na obra Memórias de um Suicida, da dona Ivone do Amaral Pereira, que na realidade aparece como Camilo Castelo Botelho, mas é Camilo Castelo Branco, né? O escritor e jornalista português que foi. São experiências, nós estamos citando apenas essas duas obras, né, como ilustração, são experiências desses espíritos. Não necessariamente elas se repetem e elas sejam similares, né, elas sejam iguais. Nós vemos essa real continuidade que você aborda, né, mantendo os interesses, desejos, etc., valores da criatura. Por vezes, inclusive, os apegos, né? E às vezes não é tão só por vezes. Os apegos, a não aceitação do dar continuidade de forma diferente, sem que, claro, sejam esquecidas as pessoas que estejam desse grupo, que estejam reencarnadas, que se mantenham na dimensão planetária, porque, na realidade, nós, quando amamos, não desligamos, né? Nós não temos um botão que desliga o sentimento. Esta relação continua, mas, por vezes, também se mostra de um apego gigantesco. Esses são os desafios, né, das propostas que são colocadas para a continuidade. Uma continuidade, claro, com os respeitos aos sentimentos, às emoções, aos valores das criaturas, mas a uma oportunidade nova, né? Ou seja, mantido dentro de uma estrutura similar, mas, como nós sabemos, Damião, acho que é melhor, eu vou ilustrar, eu gosto de ilustrar sempre, porque fica muito claro para o nosso amigo ouvinte, para a nossa amiga que também nos acompanha, a mudança de um país para o outro, né? Ou seja, nós temos um inconsciente coletivo no Brasil, a energia do Brasil é uma energia toda particular.
Os Estados Unidos, com a sua população, a sua estrutura, possui a adequada aos nossos irmãos americanos. A mudança, pelo menos, falo na primeira pessoa, não é? Porque alguns depoimentos são de que as pessoas teriam voltado para casa, se sentem assim. No nosso caso, nós somos brasileiros, amamos a nossa pátria, a nossa gente, e fizemos essa mudança. E vou te dizer uma coisa, Damião, com sinceridade, a nossa experiência particular deu-nos a impressão de termos experimentado uma desencarnação e reencarnação na mesma encarnação. Sair desse envolvimento magnético, positivo, do inconsciente coletivo brasileiro para o americano. Houve uma necessidade de uma adaptação, independente de nós mantermos, né, os nossos laços com os nossos parentes ou amigos, amigas brasileiros, mas houve uma situação de uma necessária adaptação. Ou seja, não, numa visão muito simplificada, não teremos esta mudança mais drástica se fosse para uma dimensão espiritual paralela, né, próxima à nossa condição do planeta, porque a experiência, de fato, nos mostrou uma saída como se fosse uma reencarnação dentro da mesma, o que foi bastante interessante e tem sido desafiador, porque é uma outra realidade, não é? Energética, é uma outra realidade não que sejam valores extremamente diferenciados, não é isso, mas é uma outra realidade, é uma experiência diferenciada. E ótimo para as pessoas que sintam e que a adaptação não seja tão significativa, mas no nosso caso foi. Em alguns momentos, Damião, com sinceridade, nós nos perguntávamos o que a gente estava fazendo aqui, não é? Mas o trabalho, aí a beleza da atividade no campo espírita, o trabalho foi nos envolvendo, graças a Deus, né? Graças aos bons espíritos, foi nos envolvendo e quebrando essas situações, não é? Essas interrogações, as respostas foram vindo e a atividade foi crescendo. Tanto é, Damião, que a atividade no livro, ela se desenvolveu aqui. O primeiro livro, desde o primeiro livro, porque nós vamos para cá antes de 2012, né? Desde o primeiro livro, toda a estrutura nesse trabalho foi realizado aqui. Então, havia um porquê da transferência. Faz sentido para você, não? Havia um porquê da transferência para que se realizasse essas atividades na questão do desenvolvimento da psicografia e do desenvolvimento do livro. Porque se nós tivéssemos continuado no Brasil usando esse ponto central, o nosso envolvimento com as atividades espíritas nas casas espíritas era tamanho que acreditamos que dificilmente teríamos assim um foco na área da psicografia da forma que ela é realizada desde quando deu-se o início das primeiras obras. É lindo esse depoimento que você estava falando daquela singularidade ali, né, e trazendo, e essa singularidade que também existe em você, e a gente está trazendo também de desafios, o mais recente livro do Humberto Fabbri, que é exatamente esses desafios que a vida vai nos proporcionando, né? E aí, a hora que você até citou, né, você até citou do Memórias de um Suicida, e você falou da singularidade, porque para muitos aqui dentro do Brasil, aquelas histórias de, a partir do momento que vê Memórias do Suicida, é assim para todo mundo, e cada caso é um caso, cada um é um,
Não, é que as pessoas, não sei porquê, né, acham que tá escrito, querem colocar com toda. E é o que você está trazendo dessa singularidade sua. Quer dizer, você saiu daqui do país e aí aflorou todo esse campo literário aí na Flórida, onde você está hoje, Humberto Fabre. Exatamente, mas teve todo um processo antes de acontecer. É interessante, a espiritualidade, né, Damião, ela não, claro, ela não tolhe, ela não tolhe, ela não altera livre-arbítrio, mas a espiritualidade, ela age de uma forma muito sutil, te oferecendo possibilidades, né? Tanto é que o trabalho do livro não começou logo que nós chegamos aqui. Esse período, a espiritualidade sabia desse desafio de adaptação que precisava, e ele não foi maior, porque a oferta das atividades nas casas espíritas às quais nós nos ligamos, em várias delas, é interessante até como curiosidade, Damião, porque nós viemos morar numa cidade aqui no sul da Flórida, uma cidade que não nos era conhecida. Nós conhecíamos as duas principais próximas a ela, que é Boca Raton e Fort Lauderdale. Interessante foi notar que, por conta de ter um ex-colega de trabalho residindo na cidade onde nós nos encontramos, desde a nossa mudança para os Estados Unidos, que é uma cidadezinha tipicamente americana que se chama Coral Springs. E é interessante notar que, de repente, nós viemos a convite a uma visita a esse colega de trabalho e gostamos do local, por isso que a espiritualidade vai agindo sutilmente. E depois nos deparamos que a cidade estava próxima, cerca de 10 minutos de cada um, de 8 unidades ou 8 centros espíritas que estão localizados na circunvizinhança dessa cidade. E veja, a espiritualidade nos colocou no centro dos centros, para que as atividades fossem, né, mantidas aquelas que nós realizávamos no Brasil. Claro, elas são simples, né? Palestras, aulas, etc. Mas se deu uma continuidade nesse particular, e isso foi interessante, porque auxiliou em muito a adaptação ao ambiente americano, né? Mesmo tendo contato com muitos mais brasileiros, mas você vai assimilando, né, o campo energético ou adentrando no inconsciente coletivo americano com maior facilidade. De mais a mais, a vizinhança também, porque é uma cidade, como dissemos, tipicamente americana, a vizinhança americana, pessoas extremamente acolhedoras, né? Muito acolhedoras, muito amigas, acabou que facilitou muito essa integração. Então, veja como é interessante, não é? Ao mesmo tempo que você tem os desafios, você tem os recursos que nos são patrocinados pela espiritualidade, que sempre age, e nós sabemos que Deus auxilia a criatura através das criaturas, não é verdade? Sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E nós somos muito gratos aos irmãos espíritas, não só da Flórida, né, mas que labutam aqui nos Estados Unidos, como também aos nossos irmãos americanos que nos receberam tão bem. Veja, tudo isso fazendo parte de uma integração onde, se nós pararmos, então, para analisar, nós temos, como dissemos há pouco, os nossos desafios, mas Deus também nos oferece os recursos, né, para que nós possamos vencê-los em paz, o que é o mais importante, né? Olha, eu olho para o tempo, assim, gente, amigo, ouvinte, telespectador que está nos acompanhando no programa Sensibilidade, mas 4 minutinhos para o final. Gente, está acabando o programa, mas ainda deixo esse espaço, Fabre,
para o seu destaque e mensagem final para aquele que nos acompanhou aqui no Sensibilidade, Humberto Fabri. Damião, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer o seu convite e também agradecer a atenção dos nossos amigos e amigas do programa Sensibilidade. É sempre muito valioso, não é, esses instantes que nós podemos colocar a simplicidade das nossas atividades no intuito de que elas possam não só nos servir de maior estímulo para nós mesmos, mas também para aqueles nossos amigos e amigas que nos dão o prazer da sua companhia. Nós gostaríamos de deixar um grande abraço e desejar também muito sucesso em cada um nos desafios que lhes dizem respeito. Muita paz a todos. Fabri, gratidão pela oportunidade. A gente bater esse papo, né? Falamos aqui da Flórida, falamos de Desafios, o mais recente livro do Humberto Fabri. Esse já está disponível aí para as pessoas em todos os canais, né, Fabri? Via de regra, se inicia pela Amazon, e a Amazon ela se responsabiliza em colocar o livro em todas as suas afiliadas no mundo, que é muito interessante, porque não se limita à Amazon. Ela tem conexões com livrarias, distribuidoras, etc., ao redor do planeta. Então, fica extremamente interessante, porque às vezes nós recebemos comentários, né, de pessoas que estão do outro lado do planeta. Brasileiros, via de regra, né? Porque brasileiro nós encontramos em todos os lugares do mundo, né? Que é uma beleza, principalmente no trabalho espírita, né? Onde nós estamos encontrando a divulgação do espiritismo pelos brasileiros no mundo todo, né? De fato, confirmando, né, Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, que o Brasil é o coração do mundo, e sem sombra de dúvida, a pátria do Evangelho, mas a pátria dos divulgadores do Espiritismo ou divulgadores do Evangelho. Né? Olha, Fabri, muito legal ter essa oportunidade de conversar contigo, de falar com o Humberto Fabri da Flórida, falando todos os seus 83 livros aí já publicados. Já está, ele mesmo comentou, o 84 já está pronto ali, o 85 já está ali em revisão. Parabéns por todo esse trabalho. Gratidão, obrigado por essa oportunidade, Fábio. Obrigado você, Damião. Um grande abraço a todos. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.